Minha empresa acabou de bater o recorde da história, o melhor mês de faturamento das empresas somadas. E eu quero falar sobre uma mudança que eu fiz há mais ou menos uns 40 dias aqui na minha comunicação do YouTube, que se refletiu de duas formas: muito menos visualizações do que antes, muito mais vendas do que antes. E com essa análise eu quero te trazer 4 pontos para te mostrar como você deve encarar o teu conteúdo se você quer vender. E eu já vou deixar muito claro, vender não é ter visualizações. Vender é algo diferente de números aparentes. Vou trazer um exemplo, eu estava conversando com um amigo meu hoje, e não é incomum, é muito comum eu ver esses exemplos de... A gente está falando de uma outra empresa que fatura alguns milhões por mês, e se você olha um perfil do Instagram, você vai ver 10 likes, 15 likes, 50 likes. E quem olha de fora pensa que aquilo ali, nossa senhora, olha que coisa horrível, não tem engajamento, nossa, credo, meu Deus do céu. Mal sabe que aquela empresa está faturando muito mais do que quase todo mundo, está no 0,1% do digital. A mesma coisa eu já comprovei inúmeras vezes no meu conteúdo, acabei de comprovar nesses últimos 40 dias, comprovei algumas vezes em 2023, quando eu troquei o número de engajamento pelo número dinheiro na conta. Então nós vamos falar desses 4 pontos porque eu acho que a primeira impressão que a gente tem quando a gente entra em algum lugar diferente do que a gente está acostumado, e o digital é isso, a maioria das pessoas que chega aqui não está habituada a isso, demora bastante tempo, demoram anos para entender como a coisa funciona, assim, é uma coisa impressionante. A gente se confunde as aparências com a coisa real. Inclusive esse é um mal filosófico, né? Nós confundimos o bem real com o bem aparente. E esse mal filosófico ele se traduz no nosso negócio digital dessa forma. As pessoas acham que os números de engajamento representam o dinheiro. E o que elas querem é o dinheiro. Elas não querem o engajamento. Se eu te falasse assim, ó, tu quer 1 milhão de likes ou 1 milhão de reais na tua conta agora? Eu tenho certeza que 99,9% das pessoas vão responder 1 milhão de reais na conta. Então se você quer o dinheiro, por que você continua se iludindo com o número de engajamento? Vamos lá, vamos falar sobre como as coisas de fato funcionam. 4 tópicos. Ponto número 1. Só existe um número que vale a pena você olhar. E esse número é o número de interessados no seu produto. E olha só, eu vou te falar, cara, a gente trabalha com produto físico, a gente trabalha com cursos, a gente trabalha com mentorias, a gente trabalha com prestação de serviço, atendimento clínico, atendimento de advogados, e eu sei que independe, tu pode vender café, livro ou prestação de serviço, é a mesma coisa. O único número que interessa é quantas pessoas estão interessadas no seu serviço, no que você tem para vender. Só tem um jeito de você ver esse número, na verdade, 2 jeitos de você ver esse número. Ou você vai ver este número no WhatsApp, ou você vai ver ele na tua plataforma de e-mail marketing. Por quê? Isso é o nome certo disso, é lead. O lead é lead quando ele te deu um dado que te permite falar com ele pessoalmente. Ou é e-mail ou é WhatsApp. E assim, os dois funcionam, beleza? O WhatsApp é melhor para você ter uma comunicação rápida, mas e-mail é atemporal. É um negócio que nunca vai parar de funcionar. Não parou desde que começou, até hoje não vai parar. Então, você só tem que olhar para este número, esse é o único que interessa. Mas, e quando esse número é 0? Bom, quando esse número é 0 é porque você ainda não tem um processo de aquecimento interessante. As pessoas ainda não têm desejo por saber qual é o seu produto. Se você tem este número como 0, o que tem que mudar é a sua comunicação. E na comunicação, o que muda é o aperto no problema. Você tem que falar do que é problema e não do que é popular. Se você começa a falar do que realmente é problema dentro da tua área de atuação, o número vai começar a aparecer de leads. É claro, você vai ter que ter um processo de aquisição de leads. Esse processo pode ser, ou pode ser assim não. O melhor jeito de você começar com esse processo, ou é um link direto para o WhatsApp, ou é uma página, uma landing page, uma página que tem um botão, onde o cara vai ter que colocar nome, e-mail e telefone para poder passar para a próxima etapa. E aí você começa a capturar leads. Se você não tiver esse processo montado, não vai funcionar. Digo mais, você precisa, assim que puder, começar uma campanha de tráfego que você nunca mais vai parar. Então você vai começar a pôr dinheiro no tráfego e nunca mais vai parar. Por quê? O tráfego faz milagre? Tráfego não faz milagre nenhum. Tráfego é só você pagando para as plataformas te mostrarem mais. O que muda o tráfego é o conteúdo. E o conteúdo no tráfego é o anúncio. Então vamos guardar essa caixinha de tráfego e anúncio porque ela é uma caixinha para um outro vídeo. O importante é, só vale a pena olhar para o número de leads. Quando ele é 0, é porque você não conseguiu apertar nas dores suficientemente, então as pessoas que veem os teus vídeos ainda não estão
com um sentimento de que estão perdendo se elas não conhecerem, ao menos conhecerem o seu produto. E segundo, você talvez não tenha aguentado o tempo suficiente. Então, se você começou na internet há pouco tempo, pode ser isso também. Você pode estar apertando na dor certa, mas não deu tempo dos algoritmos te levarem para mais longe organicamente. Então você ainda não chegou a atingir um determinado número de pessoas. Isso daí, você não precisa pensar em visualizações, em likes, em compartilhamentos, em nada disso. Você pode só continuar fazendo seu trabalho e arrumando a sua comunicação para que ela fique cada vez mais fluida e mais clara. O mais importante de um vídeo é a fluidez. Nada é mais importante que a fluidez, entendeu? Por isso que eu faço vídeo sem corte. Porque você tem que entender que não tem que se cortar vídeo. Vídeo não tem que ser cortado. Não este modelo de vídeo que eu faço, que é Talking Head, que é para te ensinar alguma coisa. Nós vamos chegar no ponto do ensino no terceiro ponto, no terceiro tópico desse vídeo. Então, primeiro tópico, quais números olhar? Só o número de interessados no seu produto e só o lead. Segundo tópico, mais importante do que número, é a análise qualitativa. A análise qualitativa ela é feita só de uma forma, o que as pessoas estão dizendo. A análise qualitativa é o que está nos comentários, o que está no meu direct do Instagram, o que está no meu WhatsApp, o que está nas respostas dos meus e-mails. Só a análise qualitativa pode te dizer se o lead que está chegando, ou interessado no seu produto que está chegando, é a pessoa certa. Porque se você tem interessado no seu produto que são as pessoas erradas, do tipo, eu vendo picanha, eu sempre dou esse exemplo que é mais fácil, né? Eu aprendi esse exemplo com o Érico, inclusive. Eu vendo picanha, mas só está chegando vegano. Não vai funcionar. Exemplo é muito bom para ilustrar essa história, né? Inclusive, parêntese aqui na coisa, se você quiser conhecer o projeto LPB, que é o projeto onde eu te ensino a ter o teu negócio digital sozinho, o link está na descrição desse vídeo. Então é o seguinte, você tem que analisar os comentários que estão chegando nos teus vídeos, você tem que analisar o tipo de conversa que as pessoas estão tendo com você no WhatsApp, por isso que é muito importante você ter um WhatsApp disponível para as pessoas falarem com você, as interessadas no teu produto. Não importa, se o produto custa R$5, custa R$5.000, bota um WhatsApp lá, você vai entender quem está chegando e que tipo de pessoa está interessada naquilo ali. E você vai entender com mais precisão a dor específica daquela pessoa, o problema específico que ela tem, a reclamação específica que ela tem. Inclusive, vou deixar aqui no card um vídeo onde eu falo sobre a reclamação. Eu acho que tem esse vídeo, é um dos últimos que eu fiz. É mais importante você notar a reclamação das pessoas do que qualquer outra coisa. Essa análise qualitativa, enquanto você não tem comentário, é claro que você não faz. Por isso você tem que estimular os comentários. Do tipo, comenta aqui no meu vídeo, fala o que você achou desse conteúdo, me diz tua opinião, concorda ou discorda de mim. Faz esse tipo de chamada no meio dos teus vídeos que você vai começar a ter os comentários. Começando a ter os comentários, você começa a ter a análise qualitativa. E aí eu vou trazer o meu exemplo aqui, que é o que eu apresentei no começo desse vídeo. Nos últimos 40 dias, eu mudei o teor da minha comunicação. Eu parei de falar das coisas abrangentes que eu sei que vão dar muitas visualizações, e eu comecei a falar das coisas específicas que são um problema real das pessoas com quem eu quero conversar. Então, se você está aqui nesse vídeo até agora, bom, provavelmente é contigo mesmo que eu quero conversar, porque tu já aguentou mais de 8 minutos. Então veja, quando eu fiz isso, lá no meu comercial, e no meu comercial quem atende é a Larissa, a gente começou a ter menos leads. Antes eu tinha 40, 50 leads, 35 leads, esse era um número bom por dia. Agora eu tenho 15, 20, num dia muito bom eu tenho 30, ontem eu tive 33, um dia espetacular. Só que a gente tem menos leads e muito mais vendas. Por que a gente tem menos leads e muito mais vendas? Porque as pessoas que estão chegando lá são pessoas muito mais interessadas e preparadas para o meu produto. São pessoas com nível de consciência maior. Você não precisa pensar nunca em funil. Funil é uma péssima analogia. Agora, vai lá no ChatGPT e pergunta para ele: ChatGPT, o que são os 5 níveis de consciência do Eugene Schwartz? Pronto. Espera o ChatGPT te responder e aprende esse negócio. Estuda os 5 níveis de consciência do Eugene Schwartz. Muito mais importante do que funil. As pessoas que chegam hoje no meu comercial têm um nível de consciência muito mais alto. Elas entendem muito mais o mercado, elas entendem muito mais os problemas, elas entendem muito mais a precificação dos produtos. Assim, quem entende de precificação sabe que o meu produto é barato para o mercado em que eu estou. As pessoas que estão no meu mercado cobram 5, 10 vezes mais do que eu cobro para fazer a mesma coisa. Então, assim, no preço já não tem discussão. Eu já faço isso para você realmente ter uma coisa acessível para você entrar e aproveitar o que os outros prometem, cobrando muito mais. Então, como as pessoas chegam com um nível de consciência mais elevado, é mais fácil a conversa com a Larissa e é mais rápida a jornada de compra. Jornada de compra é:
o tempo que demora entre o dia que a pessoa fala oi no teu comercial e o dia que ela compra. Esse tempo é muito importante, é um dado fundamental do negócio. Eu preciso saber quanto tempo uma pessoa demora. Por quê? Porque vamos supor que alguém demore 5 meses para comprar de você, entre o dia que dá oi no WhatsApp e o dia que compra. Você sabe que você tem que passar 5 meses remando enquanto você não faz vendas. Você sabe que você tem que aguentar. Sabe aquele desenho que o cara tá cavando um buraquinho e aí ele desiste? Desisto, tô cansado. E você vê que logo depois a próxima cavada que ele desce, ele chegava no ouro. Então, quando você não sabe a jornada de compra, você é igual a esse cara. Você vai cavando, quando tá quase chegando no ouro, você desiste. Quando você sabe que a jornada de compra é 5 meses, você sabe que você pode passar 4 meses e meio, 4 meses e 29 dias sem vender nada, porque no 5º mês vai começar a sair venda. Então isso é bem importante, porque em 2023 eu vivi isso. E no começo de 2024, na transição de precificação que a gente fez também, existe um período de latência, vamos dizer assim, que é o período em que você está falando do teu produto, as pessoas estão começando a conhecer, mas ainda não passaram pela jornada de compra. E a jornada de compra é uma jornada de aumento de consciência. Uma pessoa que dá oi no WhatsApp, demora 5 meses para comprar, significa que ela está com uma consciência muito baixa a respeito da minha solução, do produto que eu tenho, de quem eu sou e por aí vai. Então demora até ela estar convencida de que ela precisa. Agora imagine que eu troque a jornada de 5 meses para 5 dias. Isso significa que as pessoas que estão chegando, elas estão muito mais preparadas porque elas têm muito mais consciência sobre aquilo. Isso é o que aconteceu nos últimos 40 dias no meu negócio. Eu troquei o estilo de vídeo, chega menos gente, mas são pessoas mais interessadas. E esse é o gancho perfeito para o nosso terceiro tópico, que é o seguinte. Veja só, tem muito menos pessoas com dinheiro sobrando do que gente sem dinheiro. Segunda coisa, tem muito menos gente interessada em estudar e aprender do que gente interessada, do que gente não interessada em estudar e aprender. Se tem muito menos gente com dinheiro e muito menos gente interessada em comprar o conhecimento, em estudar, é óbvio que eu não preciso buscar os grandes números. Eu preciso buscar os pequenos números. Eu estou falando com a minoria desde o começo. Então assim, por que você vai buscar a visualização se você desde o começo sabe que você vai falar com a minoria? Não faz sentido, percebe que não tem lógica? Por que buscar viralização se eu sei que desde o começo eu estou falando com a minoria? Se a minoria não tem viralização, se a minoria não tem muita visualização. E não é para ter mesmo. Por quê? Porque é a minoria que tem dinheiro sobrando e está interessada em estudar. Agora eu estou no infoproduto, né? Só que, veja, quando eu falo interessado em estudar, não é só no infoproduto. A nossa forma de aquisição de clientes é a produção de conteúdo. E a produção de conteúdo que eu ensino em todos os meus produtos, em todas as mentorias que eu aplico nas empresas onde eu atuo, é essa produção de conteúdo de ensino. Veja, isso aqui não é para ser uma aula, isso aqui é para ser um bate-papo, nós estamos conversando. Tu tá sentado na tua casa, eu imagino, ou no teu carro dirigindo, ou tomando teu café da manhã, e eu tô aqui falando para você as coisas que eu penso sobre a vida e sobre os negócios. É para ser uma conversa, mas é uma conversa instrutiva. Isso significa que quem vai parar para ouvir esse tipo de vídeo? Quem está interessado em ser instruído. Então, mesmo que eu venda livros, olha aqui, eu vou vender o caderno, eu vou te vender um caderno, ou eu vou te vender esse livro. Mesmo que eu venda livros ou cadernos, a produção do meu conteúdo é instrutiva. A gente tem um cliente que é editora de livros. Eles vendem livros. Como é o canal do YouTube deles? Instrutivo. Então, é o mesmo princípio. Tu pode vender café, igual o Alessandro lá do Terra Cruz Cafés, que foi meu aluno aí por 2023, 2024. O Alessandro faz como para vender o café dele? Instrução. E vende muito café, é muito bom, vale muito a pena. Propaganda de graça, Alessandro, porque eu gosto muito dele e o café realmente é bom. Então veja, como o nosso conteúdo é instrutivo, nós já estamos falando afunilando. Agora funil é bom. Nós afunilamos a comunicação para falar com quem está interessado em instrução. É a minoria, meu amigo. Se é a minoria, por que tu está olhando para número de visualizações? Por que você está olhando para alcance? Você tem que estar olhando para número de interessados no seu produto. Ponto final. E se é a minoria, para eu descobrir se eu estou falando com a minoria correta, é só análise qualitativa, é só análise de comentário, é só análise de reclamação. Reclamação no sentido do cara reclamando da vida dele, não reclamando de você. É só análise de conversa no WhatsApp. Percebe que tudo que eu estou falando faz sentido
quando a gente começa a pensar direito a respeito da coisa. E aí a gente termina com o nosso ponto número 4. Tudo isso que eu te falei torna a sua vida 1000 vezes mais fácil. Por que torna a sua vida 1000 vezes mais fácil? Aí eu trago uma discussão que a gente estava tendo hoje numa reunião, em que a gente falou rapidamente, inclusive, sobre fazer vídeos com roteiro ou sem roteiro, fazer vídeos com um teleprompter lendo a coisa ou fazendo vídeos naturais. Eu vou tornar a sua vida mais fácil porque, já que você não tem que ter um amplo alcance, já que você não tem que falar com quem não tem um nível de consciência alto, você pode ficar na tua área de domínio. Você pode ficar na zona de conforto, onde você se sente à vontade para falar. Você vai ficar falando só das coisas que você realmente entende. E aí é muito mais fácil. Porque você não tem que adaptar a sua comunicação para alcançar mais gente. Você não tem que aprender a fazer os cortezinhos do Reels e do vídeo que vão ter alcance. Você não tem que aprender a fazer o gancho perfeito do vídeo que vai manter as pessoas nos primeiros 30 segundos. Nada disso. Você tem que ficar na tua zona de conforto. A única melhora de comunicação que você tem que ter é a melhora da fluidez da sua comunicação, a tua capacidade de articular as ideias. Qual é o meu roteiro? Esses 4 tópicos que eu botei nesse caderno para eu não esquecer nada do que eu tenho que falar para você. E agora eu já não esqueci. Eu já cheguei até aqui. Eu sustentei 16 minutos de vídeo sem eu precisar ficar lendo um textinho ou seguindo um roteiro perfeito. Por quê? Porque eu estou na minha zona de conforto. Eu estou falando das coisas que eu estou vivendo há anos. Quando você fica nessa zona de conforto, falando dessas coisas que você já vive há muito tempo, você ganha profundidade. É como se você ganhasse tônus muscular. Sabe, você vai na academia, treina, fica mais forte? Então, quando você fica nessa área do teu conteúdo, nessa tua zona de domínio, o teu conteúdo tem peso, vem com muito mais autoridade. Vai sair com mais facilidade de você. Você vai conseguir organizar melhor as ideias, porque você está falando de uma coisa que você realmente entende. E aí adivinha, as pessoas vão gostar muito mais. Elas vão gostar muito mais, porque você não está mais tentando se popularizar, ou vestir uma camiseta de um personagem, botar uma máscara. Não, você está sendo você está só aprendendo a melhorar a fluidez da sua comunicação e você está falando daquilo que você realmente entende. Isso é o que mais convence. Assim, ó, eu vou te falar, eu não me canso de falar isso com os mentorados, com os clientes. É impressionante. Quando as pessoas confiam nisso e apostam nesse taco, é questão de alguns meses para elas começarem a ver a coisa acontecer. E vamos guardar esse parêntese importante aqui. Toda mudança que acontece num negócio, e quanto maior o negócio parece que pior, toda mudança leva alguns meses para mostrar seus efeitos. Pode levar 2, 3, 4, 6, 12, não importa. Vai levar alguns meses. Então, uma vez que você faz essa mudança de postura nos teus vídeos, pode ter certeza, não vai acontecer imediatamente. Igual não aconteceu aqui. Mas depois de 40 dias, eu já estou vendo coisa. Assim, ó, mas assim, nós estamos colhendo frutos que não tem mais o que dizer. Recorde da minha empresa é um negócio assim, ó. O tanto que a gente faturou em agosto, e agosto nem acabou, tô fazendo esse vídeo dia 26. O tanto que a gente faturou em agosto, assim, venceu em muito o último faturamento recorde, que foi em março. Então, eu posso te garantir, isso daqui já foi comprovado inúmeras vezes, e se você fizer dessa forma, vai te ajudar. Vamos recapitular para você sair com isso daqui com um plano bom para você fazer. Ponto número 1, você só olha para a métrica que realmente importa, que é o quê? Leads. Pessoas interessadas no seu produto. Ponto número 2, a análise qualitativa importa ainda mais. A análise qualitativa é o que as pessoas estão te dizendo, que dúvidas elas estão colocando, que reclamações elas estão tendo sobre a vida delas. Ponto número 3, sempre vai ter menos gente com dinheiro interessada em aprender. Então você está falando com a minoria desde o primeiro dia. Não precisa pensar em viralizar e ter um alcance absurdo. Você precisa conseguir falar com essa minoria do jeito certo. Só isso. Ponto número 4, tudo isso que eu te falei vai tornar a sua vida muito mais fácil, porque produzir conteúdo dessa forma gera uma fluidez muito grande na sua comunicação e torna tudo muito mais divertido, diga-se de passagem, é um negócio impressionante. Então, veja, por favor, me escute, tá? Fique tranquilo se você não está tendo muitas visualizações. Fique tranquilo se você não está tendo muito engajamento. O que importa é você montar um processo de aquisição de leads. Cria uma página, cria um campo de preenchimento, pode ser um formulário direto na página, embedado, pode ser um pop-up, pode ser uma próxima página. O cara vai clicar no botão, ele tem que preencher nome, telefone e e-mail.
Isso vai levar ele para um atendimento comercial e vai colocar ele na sua lista de e-mails. Você vai começar a comunicação 1 a 1 com ele. E aí você vai começar a entender melhor essa pessoa, você vai começar a conseguir aumentar o nível de consciência dela muito mais rápido. E aí você vai fazer mais vendas, eu tenho certeza absoluta, se você for bom no que você faz. Se tudo isso for feito e você não vender nada, você tem que ficar bom. Ou melhorar a sua comunicação, ou melhorar o nível do seu conhecimento naquilo que você quer vender de fato. Se você gostou desse vídeo, eu tenho certeza que você vai gostar do projeto OPB, um projeto onde eu te ensino a crescer no digital fazendo um negócio sozinho ou bem enxuto. Muita margem de lucro, um crescimento orgânico, num ritmo legal, tranquilo para você fazer tudo o que importa na sua vida sem vender o teu tempo e a tua alma para as redes sociais. O link está na descrição, clique para saber mais. Um grande abraço e até o próximo vídeo.